Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, tá? E hoje nós vamos ver a política de saúde mental, tá? Nós vamos entender como as políticas públicas estão trabalhando aí dentro da reforma psiquiátrica. Na aula passada, eu falei para vocês a questão do início da reforma psiquiátrica ter surgido com movimentos na rua, né, de profissionais de saúde que não aguentavam ver tantos maus tratos com os pacientes, de familiares que não aguentavam ver os maus tratos com seus parentes, de algumas pessoas da sociedade e também de alguns pacientes. Tá? Então, eles foram para as ruas protestar com cartazes, com faixas, e pessoal, esses movimentos que também, né, tiveram incorporados aí as ideias de Felipe Pinel, né, as ideias com relação à humanização na assistência. Então, ela teve um nome, tá? Que é o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que tem como sigla MTSM, Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Tá? Então, todo esse movimento reivindicatório com relação ao processo, né, de tratamento humanizado para com os pacientes com transtorno mental, né, teve aí o nome de Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que passa a protagonizar e a construir, a partir desse período, a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtorno mental. Então, essa crítica ao modelo hospitalocêntrico, né, foi uma crítica que aconteceu através do movimento, né, através dessas reivindicações, e aquelas pessoas da sociedade que não tinham noção, né, do que acontecia com relação aos pacientes com transtorno mental, tomaram conhecimento desses maus tratos, desse processo desumanizado, tá? Além dessa mercantilização da loucura, que eu acho que eu já falei para vocês na aula passada, onde muitas vezes isso acontecia com pessoas de classe alta, né? Onde muitas vezes eles não tinham nenhum problema mental, mas para a família era necessário que eles sumissem, se internassem, fossem diagnosticados com algum transtorno, tá? E daí, devido, né, ao financeiro, eles passavam a viver dentro dos hospitais psiquiátricos da rede privada, certo? Mesmo eles não tendo nenhum sintoma, nenhuma sintomatologia de loucura, de transtorno mental. Tá certo? Então, o movimento dos trabalhadores em saúde mental, eles também mostraram, né, que essa mercantilização, ela acontecia na rede privada, ok? Aí, falando, né, novamente do nosso deputado Paulo Delgado, em 78 a 91, no Congresso Nacional, o projeto de lei do deputado Paulo Delgado propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. É o início das lutas do movimento da reforma psiquiátrica nos campos legislativos e normativos. Então, veja, né, a reforma psiquiátrica ela vai começando com o movimento dos trabalhadores em saúde mental, né? Só que a gente sabe que nós precisamos das políticas públicas para que os serviços eles sejam criados, eles se ampliem, eles se desenvolvam,
tá? Então, foi nesse pensar, né, voltado para esses movimentos que estavam acontecendo, que Paulo Delgado teve essa ideia, já que está havendo uma mercantilização da loucura, né, dentro da rede privada. Se está acontecendo esses maus tratos dentro dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, se a população, né, juntamente com profissionais, com familiares e com alguns usuários, né, pacientes de transtorno mental, estão protestando. Então, vamos criar uma política pública. Tá? E essa foi a ideia realmente de Paulo Delgado, que, né, nós já falamos na aula passada e que nós estamos vivenciando até hoje, que é o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Esse fechamento ele é progressivo, ele não foi de forma radical, tá? Ele ainda está acontecendo. Nós ainda temos no nosso cenário da saúde mental muitos hospitais psiquiátricos, tá? E a criação e a ampliação dos serviços extramuros, né? Que é a nossa rede de saúde mental, certo? Então, apesar de essa lei de Paulo Delgado, né? Com a ideia dele, ela ter sido engavetada, ela não foi para frente, né? Mas nós temos aí que mais para frente ela veio, né? Com a lei 10.216. Aí, aqui, o começo da implantação da rede extra-hospitalar. Lembrando para vocês, né, que a rede extra-hospitalar são os serviços que também podem ser chamados de serviços abertos, que são os CAPs, hospitais dias, residência terapêutica, os programas do Ministério, que eles têm como objetivo a reinserção social, tá? E o convívio desses pacientes com a família. Então, dentro, né, da implantação da rede extra-hospitalar, ocorreu a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que passa a entrar em vigor no país, as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros CAPs, NAPs e hospitais dias, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos, né? O NAPS, pessoal, é porque antes, quando se surgiu a ideia de CAPS, ele se chamava NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial, tá? Depois, quando ele foi expandido em outras cidades, aí mudaram aí a nomenclatura para Centro de Atenção Psicossocial. Com relação aos hospitais dia, ainda existe, inclusive nos grandes centros, existem os hospitais dia e os hospitais noite. Alguns pacientes, né, podem ficar nos hospitais dia, eles passam o dia lá, é estilo um CAPS, só que ele é mais voltado para aqueles pacientes que realmente não conseguem sair da crise, tá? Precisam de uma assistência mais voltada para eles, tipo realmente hospital, tá? Mas como a gente trabalha com a política de reinserção social, então, no período da noite, esses pacientes vão para casa conviver com suas famílias. O mesmo regulamento acontece com os hospitais noite. São pacientes que passam o dia ou no CAPS, tá? Ou convivendo com sua própria família, e à noite eles vão para os hospitais noite, tá? São realmente pacientes que precisam estar em hospitais psiquiátricos, porque a crise ela não é amenizada, ok? Quem vai organizar o público, tanto do hospital dia quanto do hospital noite, são os CAPs.
quando a gente entrar nas redes de saúde mental, né, na RAPS, vocês irão ver que o CAPS, ele quem organiza toda a rede de saúde mental, tá? Então, ele é a porta de entrada. Então, os pacientes, eles são direcionados para outros serviços de saúde mental com a referência do CAPS, tá? E daí, somente em 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei Paulo Delgado é sancionada no país. A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do programa de lei original, que traz modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Federal 10.216, de 2001, redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento e serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno mental, tá? Então, aqui, pessoal, nós já até tínhamos falado, né, que a proposta de Paulo Delgado como lei, ela foi realmente engavetada, ela não foi para frente. E só que os protestos, que os movimentos dos trabalhadores de saúde mental, eles continuaram, tá? E daí as políticas públicas viram realmente a necessidade de se criar uma lei. Então, daí eles usaram a ideia de Paulo Delgado, que é o fechamento dos hospitais psiquiátricos, o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos e a abertura das instituições, né, extramuro, extra-hospitalar, tá? Só que eles mudaram algumas coisas na questão jurídica e na questão normativa, tá? Nós vamos entender quando a gente trabalhar a rede, mas é a questão, né, que cada CAPS, que cada serviço, ele pode criar seus próprios regulamentos, tá? Logicamente que eles têm que seguir os regulamentos do Ministério da Saúde, mas eles podem criar os seus próprios regulamentos e protocolar esses regulamentos, tá? Além de informá-lo à rede de assistência do município. E daí, né, como nós já tínhamos falado, nós passamos por 2 processos, que foi dentro da reforma psiquiátrica, né, ainda estamos passando, que é o processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. O processo substitutivo, né, ele vai trabalhar o profissional que trabalha na rede de saúde mental e a família, né? O profissional, isso aqui só relembrando para vocês, né, o processo substitutivo, porque nós iremos, né, dentro da política, falar na desinstitucionalização, tá? Então, o processo substitutivo, ele vai trabalhar os profissionais no sentido de que eles têm que ter capacitação, né, com relação à rede de saúde mental, aos transtornos, né, que o paciente pode vir a desenvolver, tá? A sintomatologia desses transtornos. E a família, ela também tem que ser orientada, tem que ser capacitada no sentido de abraçar, tá? O seu familiar, no sentido de entender que o serviço do CAPS, nós somos né, responsáveis, nós não somos responsáveis sozinhos e que eles fazem parte do tratamento, né? A família faz parte do tratamento do paciente, ok? Esse é o processo substitutivo. E daí, que nós vimos na aula passada, né? E daí nós vamos falar mais um pouquinho sobre o processo de desinstitucionalização. O processo de desinstitucionalização, só relembrando para vocês, é o que a gente vivencia, né? Fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos e abertura dos serviços extramuros, tá? Então, vocês vão entender
que dentro do processo de desinstitucionalização existe um instrumento de gestão que permite as reduções e fechamentos de leitos de hospitais psiquiátricos de forma gradual, pactuada, planejada. Este serviço, esse instrumento, né, é o Programa Nacional de Avaliação do Serviço do Sistema Hospitalar Psiquiátrico, tá? Que é o PENASH psiquiátrico, instituído em 2002 por normatização do Ministério da Saúde, tá? Então, isso foi uma coisa que se mudou aí na lei original, certo? De Paulo Delgado para a Lei 10.216, certo? A Lei 10.216, ela trouxe essa fiscalização, tá? Com esse instrumento para que esses hospitais sejam fechados, porque não é uma coisa aleatória, não é uma coisa solta o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Na verdade, eles precisam ser fiscalizados para se saber como eles trabalham para que esse hospital venha a ser fechado ou que venha a diminuir a porcentagem, né, o financeiro que a União envia para esse hospital psiquiátrico. Lembrando para vocês que pode ser diminuído a verba desse hospital em até 20% do financiamento que é enviado para que ele se mantenha. Isso com dinheiro da União, tá? Então, pessoal, esse programa, certo? Ele é planejado, tá? Ele é pactuado dentro do Ministério da Saúde, dentro dos estados, tá? E gradualmente eles vão fazendo esse fechamento dos hospitais psiquiátricos. Então, o PENASH permite aos gestores um diagnóstico da qualidade da assistência dos hospitais psiquiátricos, conveniados e públicos existentes em sua rede de saúde, ao mesmo tempo que indica aos prestadores critérios para uma assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS e descredencia aqueles hospitais sem qualquer qualidade na assistência prestada à população adscrita. Então, eles vão lá, fiscalizam os hospitais psiquiátricos, certo? E daí eles vão classificar, tá? A classificação, pessoal, é esta aqui, ó. Eles classificam os hospitais de boa qualidade suficiente, precisam de adequações, devem sofrer revistoria e baixa qualidade, que é o descredenciamento, que é o fechamento. Então, o que é que acontece? O PENASH, né, os fiscais do PENASH, lembrando para vocês que é de forma pactuada e planejada com a gestão, Ministério da Saúde e Estado, então eles vão para o Hospital X, tá? Se o Hospital X estiver bom, ele permanece aberto e recebendo o mesmo financiamento. Aí o que é que eles observam? Né? Observam vários detalhes, né? Várias... como é que eu... Sumiu a palavra aqui. Eles observam vários tipos de assistência, né? Eles vão investigar o paciente, né? Vão entrevistar o paciente, sabendo como é que eles estão tratados, vão ver o prontuário do paciente, saber como é que está sendo esse tratamento, vão investigar, vão fiscalizar os recursos humanos, né? Observar se tem profissionais suficientes para atender esses pacientes,
se tem uma diversidade de profissionais que são necessários dentro do serviço, tá? Vão fiscalizar a questão da infraestrutura, se a infraestrutura é compatível, né, está compatível com o que o SUS determina, né, vão ver se o hospital está trabalhando dentro dos princípios do SUS, tá? Então, tudo isso, né, todos esses direcionamentos, eles são fiscalizados para que o hospital ele seja classificado em um desses 4, tá? Então, se tiver tudo legal, o hospital é classificado como de boa qualidade, tá? Se tiver, né, algo com certa deficiência, tá? Então ele é classificado como qualidade suficiente, certo? Nessa qualidade suficiente já se pode ser diminuído alguma porcentagem da verba que vai para aquele hospital. A classificação que precisam de adequações e devem sofrer revistoria, então aqui também já é diminuído uma porcentagem maior da verba e eles dão prazo para que esse hospital se organize, se reorganize, né, melhore dentro das suas deficiências, porque caso ele não melhore, na revistoria ele vai ser descredenciado, tá? Então, quando ele é classificado em precisam de adequações, na próxima visita, se ele tiver melhorado, então ele pode passar para a qualidade suficiente. Perde alguma porcentagem financeira, continua perdendo, tá? Mas caso ele não tenha melhorado em nada, tá? Então ele vai para a classificação de baixa qualidade, onde ele é descredenciado, onde ele é fechado, ok? Então veja que o PENASH, né, os fiscais do PENASH, do Programa de Fiscalização, de Avaliação, ele não vai a primeira vez no hospital e já fecha esse hospital. Não é assim, tá? Ele vai observando, ele vai conversando com a gestão daquele hospital e vai informando como é que este hospital tá, certo? E daí ele vai orientando. Caso realmente esse hospital ele não consiga ter uma melhora na assistência, aí sim ele é fechado. Aí, pessoal, com relação, né, a hospital psiquiátrico, eu tenho, né, um exemplo. A última turma que eu levei lá para o Santa Teresa, no Crato, né, nós já observamos que o hospital ele estava um pouco desfalcado, tá? No sentido de que os recursos humanos, né, que são os profissionais, eles estavam muito escassos. Lá tinha um exemplo, né? Lá tinha um psicólogo que ia uma vez por semana, né? Aí você imagine, né, o que é que um psicólogo ele vai conseguir fazer uma vez na semana com tantos pacientes que tem dentro, né, do hospital psiquiátrico, e na realidade tantos que tinham lá, tá? Então o serviço ele não vai andar, tá? Além de outros profissionais que estavam, né, em pouca quantidade, a enfermagem ela estava em pouca quantidade. Quando a gente foi conhecer as alas, né, então a ala feminina, que tinha quase 50 pacientes, tinha uma técnica de enfermagem, tá? Então, de repente um paciente se agita, o que é que uma técnica de enfermagem vai poder fazer para com esses pacientes? Ok? Então, já se via, né, pela conversa que o hospital estava realmente para ser descredenciado e que infelizmente, né, foi o que aconteceu com Santa Teresa do Crato. Ok, pessoal? Então o PENASH ele faz esse serviço de fiscalização, tá? E progressivamente ele vai fechando aí os hospitais psiquiátricos.